Boa tarde, pessoal, boa tarde aí, gente, boa tarde vocês do sétimo ano, é um prazer imenso estar novamente com vocês, aí, iniciando nessa segunda aula, tá? E hoje vamos ver um pouquinho aí de determinantes, vamos ver um pouquinho também de substantivo, vamos ver um pouquinho de adjetivo, beleza? Então vamos lá, conto com vocês, vamos começar. Só um minutinho para a gente fazer o compartilhamento da tela. Pronto, estamos chegando lá. Enfim. Opa, me desculpe. É este aqui. Bom, agora sim, chegamos aonde nós gostaríamos de estar, tá certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a questão de determinante. Bom, e o que é determinante afinal, professor George? Tanto falado aí, determinante e tudo mais. Olha, é muito simples. É toda palavra, toda classe de palavras que antecede o substantivo, tá certo? Ou seja, que vem na frente do substantivo, beleza? Vamos observar cada frase. Ó, os cidadãos, se liga aí, pessoal, cidadãos, tá bom? Não vamos confundir, tem gente por aí que dá uma vaciladinha, chamou os cidadãos e tal, mas não vocês, tá? Cidadãos, o plural de cidadão é cidadãos, e não aquele outro lá, tá? Não confundam. Então, vamos seguindo aqui a ordem dos fatores e tudo mais e tal. Bom, os cidadãos honestos precisam do auxílio da polícia. Verdade, né? Nós, né, os cidadãos honestos, precisamos do auxílio da polícia. Agora, observe aqui, ó. Isso aqui é um artigo, não é verdade? Então, esse artigo está definindo aqui essa palavra que é substantivo. Então, aqui, ó, um artigo pode ser o determinante. Observe que meu sofrer, ele é proporcional aos seus nãos. Quanta humilhação, né? Quanto sofrimento. Observem que o meu aqui é um pronome de quê? Quem é que lembra aí? Justamente, quem respondeu? Pronome, qual foi que tu respondeu aí? Ah, muito bem. Pronome, quero ouvir. Não lembra? Pois é possessivo, pronome possessivo, tá bom? Então, meu pronome possessivo, aqui repetindo aqui o artigo o, né? E também nós temos mais aqui, olha, também um outro pronome, tranquilo, também possessivo. E por fim, nós temos aqui um pronome que ele demonstra, né, digamos assim. Por isso que ela chama de demonstrativo. Então fica assim, os cidadãos honestos precisam do auxílio da polícia, meu sofrer é proporcional aos seus nãos, o teu olhar é fascinante, o teu olhar é lindo, maravilhoso, charmoso e tudo mais. Aquela menina bem ali, tá vendo? Aquela menina bem ali tem um olhar fascinante, tem esse olhar que nos seduz, tem esse olhar que é, de certa forma, embriagante, embriaga a alma, né? Tá sabendo quem é, né? Beleza, então vamos lá. Bom, então, em suma, quais são as classes de palavras que podem ser determinantes? Quais são? Então, são os artigos, são os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos e também os numerais cardinais. Tá bom, galera? Então, quais são os pronomes possessivo? Quais são os possessivos? Só para relembrar, facinho, né? Meu, teu, nosso e assim por diante. Né? Os artigos a, o, as e os. Uma, um e uns. E assim por diante. Tá bom? Então se liga aí mais uma vez. E aqueles que servem para demonstrar, né? Que é justamente aquela, oh meu Deus, eu fiz aqui, ó, eu coloquei, foi aquele, vou voltar aqui rapidinho aqui, porque eu estava um pouco apressado. Pronto, é aquela e ninguém me disse nada, ninguém gritou daí para me avisar, isso é covardia. Tá bom? Mas vamos esperar isso. Eu creio que vocês tentaram, né? Eu creio que sim, né? Beleza. Então, voltando para cá. Então, novamente, então, as palavras são um grupinho de palavras que antecedem o substantivo. Eles podem quantificar, eles podem, no caso dos numerais, eles podem, né, demonstrar,
definir ou indefinir também esse substantivo. Beleza? Agora, o que é mais interessante de tudo isso? Que os determinantes, eles têm um papel decisivo em relação ao substantivo. Por quê? Porque através dos determinantes eu encontro o substantivo. O determinante, ele tem um poder mágico. Ele é o cara, né? Ele é um cara assim, ó, pá, da hora. Então, o quê? O que ele faz? Qual é a magia dele? Ele simplesmente transforma qualquer palavra, olha só, qualquer palavra em substantivo. Por isso que ele é da hora, por isso que ele tem esse caráter mágico, ele é de outro mundo. Então, o determinante tem esse poder, tá bom? Ou seja, qualquer palavra, o determinante, ele tem esse poder, essa capacidade transformadora, ou seja, ele transforma qualquer palavra em substantivo. Esse processo é chamado de substantivação, beleza? Mas o que é importante em tudo isso é simplesmente esse segredo. Para eu saber se a palavra é ou não substantivo, vamos falar agora nisso aí. O que é o substantivo? É a palavra, né, variável que se deixa anteceder, olha só, por um determinante. É a única palavra da língua portuguesa, né, isso é a única classe de palavras, melhor dizendo assim, né, é a classe de palavras que se deixa anteceder por um determinante. Nenhuma outra classe se deixa, tá bom? Somente esse papel, esse caráter íntimo, essa amizade rola só entre o determinante e o substantivo. Nenhum outro rola essa amizade aí. Então, o determinante é exclusivamente amigo do nosso amigo substantivo. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Olha, observando aqui, olha, os cidadãos está determinado. Então, eu tenho um determinante aqui antecedendo o cidadão, os cidadãos, no caso, né? Então, essa palavra aqui é substantivo. Ou seja, a palavra que se deixa anteceder por um determinante, antes, o, né? O os, o as, umas, meu, nosso, aquele, teu, aquela, e assim vai. Entenderam aí? É basicamente isso. Então, os determinantes são artigos, são numerais cardinais, no caso, especificamente falando, e também os pronomes possessivos e demonstrativos, tá bom? Isso é o básico em relação a isso. Bom, agora observem aqui essa palavrinha sofrer. Meu Deus, sofrer. Olha, alguém perguntar para você, sofrer é verbo? Você jamais responda de cara que é verbo, galera, porque eu não posso analisar nada fora de um contexto. Eu não posso dizer que palavra pertence a determinada classe, ela fora de um contexto, porque de repente, ela no contexto que nós estamos colocando, ela vai aparecer em outra classe, ou seja, ela vai ser uma outra coisa. Entendeu aí? A jogada é essa. Então, sempre é bom analisar, sempre se deve analisar as palavras dentro do contexto, dentro do ato comunicativo, dentro das falas, das orações. Beleza? A palavra jamais ela pode ser descontextualizada, porque ela não tem serventia nenhuma. A palavra ela foi feita para ser realmente utilizada nesse ato comunicativo, né, nessa intenção comunicativa. Bom, e vamos ver aqui sofrer. Tá, alguém lá, alguém daí falou, né? Ah, foi você. Opa, realmente foi você. Parabéns. Não, mais ou menos. Tá certo? Mais ou menos. Mas vamos tentar aqui em relação a isso, tá bom? Então, olha só. Sofrer, galerinha. É verbo? Todo mundo aí, eu acho que está dizendo que é verbo, né? Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos. E para de tanto sofrimento agora. Só que é o seguinte, observe o emprego, observe como ela está, observe quem é que está do lado de sofrer. Quem é? Justamente, é o determinante, é um pronome, hein? É um pronome possessivo, tá certo? O que é que eu falei aqui, ó? Toda vez que a palavra se deixar anteceder por um determinante, ou seja, o determinante estiver na frente dela, ao lado dela, né? Antes dela, no caso, mais precisamente, essa palavra ela vai ser substantivada, ou seja, ela vai se transformar, ela vai ser um lindo substantivo, galera. É isso aí, vai se transformar ali num cisne, né? No patinho feio, vai passar agora a ser
o cisne, o nosso substantivo. Beleza? Ou seja, meu sofrer, o sofrer é um substantivo. Beleza? O teu olhar, novamente eu falo olhar. Olhar é verbo, né? Ah, depende do contexto, novamente, pessoal. Nada se analisa descontextualizado, tá bom? Então, olhar, mas observe, eu tenho aqui, ó, eu tenho um artigo e eu tenho aqui outro pronome possessivo, tá bom? Ou seja, eu tenho dois determinantes. Esse determinante que está um pouco mais afastado, ele recebe um nomezinho, ele é pré-determinante, tá bom? Ou seja, quando eu tenho dois determinantes, eu tenho um que está ao lado e eu tenho outro um pouco mais distante. Ele é considerado, né, pela morfossintaxe de pré. Opa, travou um pouquinho, pré-determinante, tá bom? O que isso quer dizer? Que ele é pré-determinante, então essa palavrinha aqui, ela é substantivo. Beleza? Então é assim que eu vou encontrando os substantivos. É assim que eu vou desvendando os mistérios dos substantivos. Porque às vezes nós confundimos. Não é verdade? Então faça dessa forma aí. Qualquer palavra que se deixe anteceder ou tiver antecedida explicitamente, tá? Estiver já aqui com o seu determinante, esta palavra ela é o quê? Substantivo. Beleza? Menina, muito fácil. Aquela menina, então já sei que é substantivo. O teu olhar, nesse caso também, é substantivo e não verbo nesse contexto. Tá bom? Só se tivesse você está me olhando desse jeito, porque olhando, aí nesse contexto é verbo. Tá bom? Beleza? Vamos prosseguir agora? E vamos aqui analisar uma oração, uma frasezinha, um período, melhor dizendo, tá certo? Para a gente encontrar e identificar, no caso, os substantivos e os adjetivos. Tá bom? Mas, primeiramente, observe, eu tenho aqui não é função tão popular impedir reajustes de preço na próxima temporada. Tá bom? Outra coisinha aqui. Deixa esse então aí, tá bom? Mas eu vou tirar aqui rapidinho para a gente depois colocar esse aqui, tá bom? Foi mal. Vou aqui fazer rápidas modificações. Olha aí como ficou show de bola. Então vamos lá. Rápidas modificações. Então vamos continuar com a nossa rápida análise desse conteúdo. Bom, então, pessoal, pare um pouquinho, vou dar aí um minutinho para você analisar e me dizer quais são os substantivos aqui presentes. Topa ou não topa? Topa? Todo mundo topa? Então vamos lá. Beleza? E aí? Deu certo? Passou um minuto? Bom, então vamos lá. Bom, o que acontece, galera? Vamos observar aqui, ó. Eu falei o que é o substantivo, é a palavra que se deixa anteceder por um determinante. Tá certo? Os determinantes, a, o, uma, tá? Uma. Então, o que acontece? Meu, nosso, aquele, esse, tá bom? É justamente. Vou colocar uma dessas palavras aí, eu posso colocar todas para você ver. Ó, aqui eu tenho a palavra não é função popular, impedir reajuste de preço na próxima temporada. Tranquilos? Então vamos ver aqui. Primeiramente, nós sabemos que o aqui, ó, o ezinho com acento, tá? Quando eu falo é porque esse aqui é com acento, então jamais coloquem o sem acento é o fonema I, ou seja, o som que eu ouço é I, eu e você, tá? Então, eu escrevo a letra E, mas o fonema, ou seja, o som que eu ouço é I, tá bom? Adição, eu mais você, eu com você, eu mais uma pessoa, entendeu? Nesse sentido assim, tá? Eu e você, né? Bom, agora vamos observar essa palavra aqui, função. Tá? Observe, dentro do contexto. Não é uma função popular. Opa! Não é uma função popular impedir reajuste de preço. Opa! Se ligaram aí? Não é uma função popular. Deu certo? Não é a função popular. Não é a nossa função popular.
Pessoal, ficou claro? Claro que ficou, meu povo, ficou perfeito. Eu posso colocar o a, eu posso colocar a minha função popular, eu posso colocar não é nossa função popular? Posso. Vai ficar estranho? Não, vai encaixar. Sabe por quê? Porque a palavra função aqui nesse contexto, ela aceitou ser determinada, ou seja, ela aceitou um determinante na frente dela. Então, uma função, não é minha função, não é a função popular, não é nossa função popular, e assim por diante. Perfeito. O que é qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego aqui, esta palavrinha aqui, certo? A palavrinha aqui, ó, função é o quê? Ó, é um não vai dar certo escrever assim, não. Ficou feio demais. Então vamos apagar. A coisa que não dá certo, a gente apaga, né? Cadê aqui a borrachinha? Cadê a borrachinha? Tá? Então não vamos cair mais nessa onda de tentar escrever. Opa, cadê você? Não apaga por quê? Ah, então tá aí. Tá certo? Não é função popular, então função, nesse caso, é substantivo. Vamos ver com a palavra popular, tá certo? Não é função, não é minha função, a popular, não é função, nossa popular. Opa, deu certo. Vamos começar só pelo A. Não é função, a popular impedir. Cara, ficou esquisito ou não? Lógico que ficou esquisito. O que isso quer dizer? Que a palavra popular aqui, meu povo, ó, galerinha, a palavra popular, ela não é, nesse contexto, ela não é, tá? Substantivo. Se ligaram aí, pessoal? Não é substantivo. Então, eu vou deixar ela de lado. Depois eu falo com ela. Tá bom? Agora, impedir. Ó, não é função popular, ou não é minha função popular, não é nossa função popular. Impedir. Impedir, eu já sei que é verbo. Né? Agora, vamos ver reajuste. Vamos analisar se reajuste dá certo, aceita um determinante. Então, como é que ficaria? Não há, ou não é, função popular impedir ou reajustes, ou os reajustes, olha o S lá, né? Se liga nisso também. Os reajustes de preço na próxima temporada. Deu certo. Novamente, não é função popular impedir aqueles reajustes de preço. Os reajustes de preço, alguns, né? Vários reajustes de preços. Beleza? Deu certo? Aqueles. O A não dá, né? Lógico que é o reajuste. Então, os reajustes. Pronto, matei a charada. Desculpa, eu descobri que também isso aqui, ó, o reajuste também é substantivo, tá bom? Então já tenho dois substantivos. É isso? Agora vamos ver com a palavra preço, se dá certo. Então, não é função, já decorou, né? Eu também. Não é função popular impedir reajustes dos preços, daqueles preços, desses preços. Opa! Apareceu a preposição, que é dos preços, o de mais o é a preposição. Opa, desculpa. O de é a preposição e o o é o artigo, ou seja, o o é o determinante. Daqueles, então é a contração do de mais o pronome demonstrativo aqueles. Então deu certo. Quer dizer que a palavra preço, nessa situação, nesse contexto, aceitou ser, né, precedido de uma preposição, oh meu Deus, desculpe, perdoe, de um determinante. Eu me invoquei com essa preposição, esse de ficou aí impregnado na minha mente, esse de, sai para lá de, tá bom? Agora observe que aqui pessoal, eu acho que vocês já viram o estudo da preposição, né, que tem a contração e a combinação. O que é a contração? É quando eu tenho uma preposição que se contrai, que se junta a um artigo. Nesse caso, o na simplesmente originalmente, é o em mais o a, tá certo? E o a é artigo.
Então, se eu já tenho o aqui, ó, quer dizer que próxima, né? Ou melhor, temporada, a temporada, desculpe, a temporada, tá certo? É também substantivo, que é na temporada próxima. Aqui vem, aqui está chegando, nesse sentido aí. Beleza? Mas, na dúvida, naquela temporada, nessa temporada, na temporada, nas temporadas, observe que a palavra temporada deixou-se anteceder facilmente por um determinante, ou pelos determinantes. Beleza? Então, galerinha, é dessa forma que nós conhecemos, nós identificamos os substantivos, porque substantivo é a classe de palavra ou a classe gramatical, tanto faz, que se deixa anteceder por determinante, ou por um determinante. Tranquilo? Beleza? Agora vocês observaram que eu coloquei aqui adjetivo, não foi? Isso, eu coloquei adjetivo e não foi à toa, não. É justamente o que a gente vai fazer agora. Adjetivo também é uma classe. Opa, eu esqueci um detalhinho. Substantivo é a classe de palavras variável, tá bom? Que se flexiona em gênero, que se flexiona em número também, tá bom? Beleza? O adjetivo é a classe de palavras variável também, que se flexiona, ou seja, fica no masculino, fica no feminino, fica também no singular ou no plural, se flexiona nisso aí, gênero e número, beleza? Agora, ela se deixa anteceder por um intensificador. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Que é isso, professor George? Que é isso? Intensificador simplesmente é, meu povo, é uma palavra que vai intensificar, ou seja, um advérbio. Por exemplo, o advérbio é intensificador. É isso? Fulano é muito bonito. Uma coisa é falar que é muito bonito, uma coisa é falar que é bonito. Né? Então, Giovana é muito linda, né? É bastante linda, é tão linda. É diferente do que eu falar, Giovana é linda. Tá bom? Se eu falo Giovana é linda, se eu falo assim, a Johanna é tão linda, qual é a mais bonita das duas? Claro que é a Johanna, porque eu intensifiquei com o tão, ou então com muito, ou com bastante. Então, esses são intensificadores, tá bom? Ou seja, os advérbios são intensificadores. Agora, ou seja, voltando para cá, como é que eu vou saber se a palavra é ou não é adjetivo? Eis a questão. Vamos lá entender agora? Fácil também, de boa também, tranquilo também. Tá bom? Então, o que acontece? Adjetivo é a palavra ou a classe de palavras que é variável e se deixa anteceder por tão. Em alguns casos bem, em alguns casos muito, mas normalmente aí vamos colocar 90 e algum por cento aí, tá? Quase chegando na cadeira dos 100% se deixa anteceder por tão. Tão. Vamos entender agora? Agora vamos entender por que eu paguei o tão naquela hora lá, né? Vamos entender por quê. Então, não é função tão popular. Opa! Ficou bacana, encaixou, ficou perfeito, ficou de boa, não é isso? Então, não é função tão popular, que massa, né? Tão popular, nesse caso aí, aceitou a palavrinha popular, aceitou, certo? O tão. O que acontece aqui? Nós temos simplesmente um adjetivo, tá bom? Porque ele está caracterizando esse substantivo função. Como que essa função é? Ela é popular. Então, isso aí é a característica da função, é a característica do substantivo função. Mas como é que eu identifico? Eu coloco o tão na frente. Se encaixar, se a palavra aceitar o tão, é porque é adjetivo. Detalhe importante, ela é variável. Vamos ver? Ó, vamos colocar. Não são funções tão populares. Opa! Alterou, se flexionou. A palavra foi para o plural. Quer dizer que ela é variável. Quer dizer que ela é substantivo. Opa, 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 opa.
Volta aí, volta aí, volta aí. Quer dizer que ela é adjetivo. Isso. Não é isso? Beleza? Pronto. A próxima também é adjetivo. Vamos entender isso aí. A próxima temporada. Então, a temporada tão próxima, tá? É isso aí. Pronto. Encaixou. Temos um outro adjetivo, pois está caracterizando aqui a temporada. Então, marcamos aqui as próximas temporadas. Olha só, temporadas tão próximas, tá? De preço nas temporadas tão próximas. Então, é também um caracterizador, é um adjetivo. Beleza, pessoal? É simples assim, fácil assim. Como você identifica, como você identificar o substantivo e também o adjetivo. Beleza? Lembrando mais uma vez, o substantivo ele se deixa anteceder por determinantes. A função, minha função, aquela função, nossa função, minha função. Beleza? O adjetivo é uma classe variável, ele vai se flexionar e se deixa anteceder por tão. Então, a função tão popular, funções tão populares assim. Tranquilo? Agora vamos voltar para cá e vamos ver também a questão do adjetivo nesse primeiro exemplo. Tá bom? Observe que aqui eu já tenho, né, a palavra preposicionada, ou seja, nesse caso, o determinante. Então eu já sei claramente quando a palavra já está, melhor, desculpe, o determinante já está explícito aí, ou seja, já estou vendo ali, ele já está escrito. O que acontece? Quer dizer que cidadãos é o quê? É substantivo. Pronto. Agora vamos aqui, honesto. Os cidadãos, meus honestos. Coisa é essa, rapaz? Que loucura é essa? Os cidadãos, teus honestos. Observe que ficou uma coisa assim meio esquisita, ficou uma coisa de louco, né? Então, o que isso quer dizer? Que quer dizer que ele não aceita o determinante, ou seja, não é substantivo. Agora, se não é substantivo, pode ser o quê? Pode ser quem? Pode ser simplesmente um adjetivo. Mas o adjetivo aceita quem? Na frente dele, aceita somente o tão. Então, galerinha, lá do sétimo ano, de todas as escolas, preste bem atenção que vamos fazer essa comparaçãozinha. Vamos acrescentar, vamos colocar o tão na frente de honestos. Coloque aí para você ver. Coloque. Os cidadãos honestos, falaram aí? De novo. Os cidadãos honestos. Deu certo? Pronto. Honestos é adjetivo. Então, os cidadãos tão honestos, tá aí. Beleza? Tranquilo? E para você ver aqui mais uma questãozinha rápida, nós temos aqui olhar. Já sei que é substantivo, porque ele já está antecedido aqui por determinantes, então ele é substantivo. Quando os determinantes estão já escritos, ou seja, estão explícitos na frase, na oração, no período, nesse caso, claramente eu já posso colocar, esse aqui é o substantivo, pronto, beleza, fácil, né? Moleza, realmente moleza. Agora vamos ver aqui, fascinante seria o quê? Vamos colocar o teu olhar é o fascinante, é meu fascinante. Opa, ficou um pouco esquisito, né? Ficou um pouco estranho. Não encaixou muito bem, não. Não ficou assim, né? Verdade? Por quê? Porque nesse caso, fascinante não é substantivo, tá bom? Vamos colocar agora, vamos saber se realmente ele pode ser um adjetivo. Vamos ver? Vamos lá. Como é que eu faço? Eu coloco aqui palavra e diz. Vozinha do além, eu quero ouvir daí. Hã? Quem respondeu tão, tá perfeito. Então vamos ver aqui. O teu olhar é tão fascinante. É você que está me olhando aí. O seu olhar é tão fascinante, é tão bonito, é tão maravilhoso. Então, nesse caso é o seguinte: fascinante é adjetivo. Beleza? Então, essa primeira etapa nós ficamos por aqui. Já já eu volto para a gente continuar com um outro conteúdo, beleza? E até mais. Fique aí, rapidinho aqui, né? Não vai demorar basicamente nada.
Bom, pessoal, acho que vocês estão lembrados que eu falei que o substantivo é a palavra que se deixa anteceder por um determinante. Não foi isso? Agora, afinal, o que é um determinante? É justamente que nós vamos dar prosseguimento à aula falando sobre os determinantes. Beleza? Então, só mais um minuto novamente para a gente compartilhar aqui a nossa tela de novo. Certo? Só um segundinho. Pronto. Agora é só vocês visualizarem. Bom, então, como eu falei, os determinantes do substantivo. Então, o substantivo é a palavra que se deixa anteceder por um determinante. Então, dessa forma, você vai justamente identificar o substantivo no texto. Bom, no infográfico, é justamente na página anterior, tá? Nós vimos, ou foi visto, logicamente, vou até voltar aqui um pouquinho na página anterior para vocês terem noção do que estou falando, justamente aqui, tá? Nessa página anterior aqui, nessa página em questão, onde nós temos aqui, olha, a lista de animais, tá? Então, foi justamente nesta página aí que nós vimos agora sim, podemos dizer isso, que você viu que nós vimos uma lista de animais. Então, observe o seguinte, como ocorre o detalhamento das informações referentes a essa lista. Então, olha aqui, ó, uma lista de animais. Observe que o substantivo lista, ele está acompanhado de outras palavras, logicamente. Nós temos a palavra uma e a palavra e a expressão de animais. Que essas palavras alteraram o seu significado, o seu sentido, não é isso? Então, fala, uma lista. Beleza, uma lista. Eu tenho uma informação. Mas se eu falo uma lista de animais, observe que eu já altero o significado. Eu já altero o sentido da palavra lista. Tá bom? Se for a lista ou uma lista, é diferente também. Então, essas palavras que estão acompanhando o substantivo, no caso, lista, tá? No caso, a palavra uma não define qual é a lista especificamente. Então, dizemos que é uma ideia, né, indefinida de lista. No segundo caso, a expressão de animais vai acrescentar uma característica à ideia de lista. Certo, pessoal? É justamente isso. Então, alterando, né, o seu significado, o seu sentido. Então, essas palavras, nós chamamos essas palavras de determinantes do substantivo, porque são palavras que vão alterar a ideia que o substantivo expressa. Tá certo? Então, nós chamamos de determinantes, são palavras que alteram justamente isso, o que eu falei, né, a ideia que o substantivo se refere. Bom, se eu colocasse aqui, ó, uma lista de compras, observe que eu já acrescentei uma nova informação à palavra lista, ou seja, eu alterei agora novamente o sentido. Então, os determinantes podem ser o quê? Observe, pode ser os artigos, tá certo? Nesse caso, como eu já falei, e também pode ser adjetivos ou locuções adjetivos. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que eu estou falando. Tá certo? Agora, observe o seguinte. Né? Olha, então, essas palavras que estão em torno, que estão se referindo ao substantivo, ou palavras, expressões que vão acompanhar o substantivo, eles vão determinar de forma diferente, ou seja, determinar esse substantivo de forma diferente. Isto é, vão acrescentar ideias diferentes. Tá certo? É justamente o que eu falei. A lista de compras, a lista de vendas, a lista de animais. Cada expressão aí que foi associada à lista, cada determinante que foi em relação a ela, alterou seu significado, colocou um significado diferente. Então, essas palavras, expressões que acompanham o substantivo, qualificando, detalhando, pertence a diferentes classes gramaticais. É justamente isso. Pertence ao quê? A adjetivos, a locução adjetiva, também pertence a artigos. Agora nós vamos ver mais detalhadamente a questão do adjetivo, tá? E para isso vamos observar mais uma vez
uma outra frase que foi tirada da página anterior. Mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras. Vamos ver justamente esta expressão. Uma cartilha rígida de regras. Tá? O substantivo cartilha, só um minuto. Pronto. Fica mais preciso com o acréscimo de determinantes. Não é verdade? Então, por exemplo, a questão de rígida, então atribui que uma qualidade. A questão de regras, não é isso? Atribui também a questão, um tema, um assunto. Tá certo? Vamos ver. Uma cartilha. Tranquilo. Então, eu tenho uma informação, só que está precisando de mais detalhes, de mais informações. Agora, se falar uma cartilha de ABC, que antigamente tinha. Então, já alterei o significado, já atribuí uma outra significação para a palavra cartilha. Agora, uma cartilha de regras. Tranquilo. Mas observe, uma cartilha rígida de regras já altera novamente, né, a sua significação. Então, essas palavras e expressões que caracterizam substantivos pertencem à classe de palavras, ou também conhecido como classe gramatical, chamada de adjetivo, tá bom? Vamos ver. A palavra rígida aqui, galerinha, é um adjetivo. Já a expressão de regras é uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É um conjunto de palavras que expressa simplesmente a mesma característica, uma característica, tá bom? Ou seja, normalmente essa locução adjetiva é feita o seguinte, ó, de mais uma palavra, tá? Normalmente assim, a preposição de mais uma palavra, tá bom? Beleza? Então assim, locução adjetiva e adjetivo são determinantes, eles modificam, eles caracterizam, tá? O substantivo, atribuindo novas informações, modificando o seu sentido. São determinantes, determina o sentido diferente para o substantivo, tá bom? Agora, quando essa palavra aqui é só uma, lógico, uma só palavra, eu chamo de adjetivo, no caso, rígida. Quando é um grupinho, quando é um conjunto de palavras, tá bom? Que expressa uma característica. Nesse caso, eu chamo de locução adjetiva. Ficou claro isso? Tranquilos. Então, vamos aqui, mais uma vez, falar. Adjetivo é uma palavra que tem esse papel, é um determinante que vai acrescentar, né, uma ideia, vai dar uma característica, vai detalhar, vai especificar o substantivo. Mas também nós temos aqui, olha, locução adjetiva, que normalmente ela é iniciada por o de. Tá? Normalmente é o de, tá bom? Beleza? Então é isso. Vamos agora ver como essas classes de palavras podem enriquecer os sentidos de um texto. Olha só como é interessante. E o trecho a seguir é a parte de uma história sobre um personagem chamado Luísa, uma menina que tinha muitas luas. Vamos observar? As luas de Luísa. A Terra tem uma lua, Saturno tem 20, mas Luísa, temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente e absurda, tinha pelo menos umas 30 luas perto de si. Cada lua representava um estado de espírito diferente. A melhor lua iluminava as brincadeiras noturnas, quando Luísa ficava acordada até tarde jogando, brincando, pulando na cama, vendo TV, fazendo maluquices e olhando para o céu. Era quando a mãe chegava e dizia: pare com isso, amanhã você tem que acordar cedo, o que já era o suficiente para despertar o pior das luas, a do mau humor. Nesse momento, ela batia o pé, chorava, xingava, e a mãe dizia apenas: Luísa, você é de lua, e fechava a janela. Muito bom, né? Beleza, muito interessante aí. A Luísa, com seus temperamentos aí explosivos, né, extremos, de alegria e tristeza rapidamente, mas o que é interessante é o seguinte, vamos destacar justamente este enunciado aqui, essa parte do texto, onde fala o seguinte: a Terra tem uma lua, Saturno tem 20, mas Luísa, olha só, temperamental,
imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente, tanta coisa que a Luísa tem, né? E absurda. Olha só, tinha pelo menos umas 30 luas perto de si. Bom, observe que nós enumeramos várias características, várias, né, digamos, qualidades da Luísa, não é verdade? Então, essas palavras aí que o narrador utilizou para fazer a descrição da Luísa, do personagem Luísa, ajudou o quê? A gente a conhecê-la melhor, não é isso? Ou seja, como essa Luísa? Ela é temperamental, ela é imprevisível, ela é criativa, ela é brincalhona, ela é chorona, risonha, generosa, carente e absurda, não é isso? E absurda, aí tinha pelo menos tal. Ou seja, todas essas palavras, essas enumerações de características de Luísa, serviu para que nós, leitores, nós aqui que estamos aqui, nos absorvendo desse texto, tá certo? Serviu melhor para ajudar a gente a conhecer essa menina aí, que é muito temperamental, que é muito imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, assim por diante. Bom, então, descrever o que é isso? Descrever é simplesmente atribuir detalhes, é simplesmente atribuir características de alguém ou de alguma coisa. Isso, ou seja, esse papel aqui, ele é feito pelo adjetivo. Deixa aqui, isso aqui, pronto. Tá certo, pessoal? Então, o adjetivo tem esse papel fundamental de caracterizar o personagem no texto, de mostrar para a gente como é esse personagem, como é Luísa, não é isso? Beleza? Então é isso. Adjetivos são determinantes que vão modificar, que vão caracterizar, que vão detalhar, especificar o substantivo. E no texto serve para isso, não é isso? Serve para conhecer melhor os lugares, para conhecer melhor as personagens, para saber como é a personalidade de Luísa, tá bom? Desse texto especificamente. Bom, quando eu pego um livrozinho, quando o professor de vocês, o professor de vocês pede, façam uma ficha de leitura, leiam um livro, fazer a ficha de leitura e tal, o que vai acontecer? Né? Você vai ter um local, você vai ter personagens, você vai ter uma cena, um momento, e esses momentos são visualizados na tua mente. Mas através de quê? É justamente através da descrição. E você vai usar de adjetivos ou locuções adjetivas. Então, hoje o céu está nublado, um pouco, tá? Ou seja, eu estou descrevendo como o céu está. E ao descrever, eu vou usar adjetivos, eu vou usar, locução adjetiva, beleza? Então, vamos lá. Agora, observem justamente esse quadrinho que nós estamos aqui, olhando para ele. Então, como era Luísa, ou melhor, como é Luísa, né? Como é seu estado de espírito, como é essa meninazinha, então, cheia de luas. Temperamental, chorosa, risonha, e assim vai, já falei para vocês bastante sobre isso. Então, essas palavras, como carente, risonha, absurda, elas são adjetivos. Então, o que é adjetivo, galera? É simplesmente a classe de palavras que nós utilizamos para caracterizar, para qualificar, para atribuir novas informações, novas características ao sujeito. Dessa forma, estou determinando o seu sentido. Eu estou atribuindo, eu estou modificando o sentido do substantivo Luísa. Tá certo? E dessa forma também, no texto, faz com que, o adjetivo faz com que a gente tenha noção, conheça como é a Luísa, quem é essa Luísa. Beleza? Bom, é interessante também falar agora da locução adjetiva. Vamos falar um pouquinho de locução adjetiva. Também é muito fácil, não precisa ter medo de nada. Isso aqui é simples, isso aqui é muito fácil, tá certo? O que é uma locução? Como eu já falei, é um agrupamento de palavras, é um grupinho de palavras, tá bom? Simples. Normalmente, a locução ela vai ser iniciada por de ou as suas contrações. Vamos entender isso melhor. Então, a melhor lua
A melhor lua iluminava as brincadeiras noturnas quando Luísa ficava acordada até tarde jogando. Então, a palavra noturna é um adjetivo, não é isso? É um adjetivo, tá certo? Mas ela pode ser substituída por a expressão da noite, brincadeiras da noite, não é verdade? Mas vamos observar aqui, ó, brincadeiras noturnas. O substantivo aqui é brincadeiras, ó, as brincadeiras, tá certo? O determinante, o artigo, está determinando que a palavra aqui é substantivo. Estão lembrados? Beleza. Então, mas como são essas brincadeiras? Observe que noturnas está especificando brincadeiras. Está modificando, atribuindo uma outra informação, uma nova informação. Então, nesse caso, é o adjetivo. Agora, quando eu falo brincadeiras da noite, olha, observe que brincadeiras noturnas e brincadeiras da noite, não é isso? Basicamente, continuam com o mesmo sentido, ou seja, a expressão da noite equivale à expressão ao nome noturnas, tá? Só que aqui eu utilizei a preposição mais o nome, então ficou da noite. Como eu falei, essa expressão que equivale, que tem o mesmo valor de adjetivo, nós chamamos essa expressão de locução adjetiva, tá certo? O que é a locução adjetiva? É um determinante que serve também para especificar, caracterizar o substantivo, tranquilo? Ou seja, tem o mesmo valor equivalente ao do adjetivo. Então vamos ver aqui o que é o adjetivo. É o nome dado a uma expressão usada em um texto com a mesma função do adjetivo, como eu falei agora há pouco. E os adjetivos e também as locuções adjetivas são palavras, são expressões que, ao caracterizarem os substantivos, ajudam a enriquecer as descrições que fazemos. Isso é verdade. Ou seja, só deu para entender direitinho qual é a intenção, quem é Luísa, melhor dizendo, através dos adjetivos, através da locução adjetiva. Tá bom? Então, para o texto, o que vai dar as sequências descritivas desse texto, o que vem ser isso? As descrições, tá? Aquilo que vai criar imagens mentais na gente, quando, como é aquele lugar? Eu nunca estive presente, mas através dos adjetivos, das locuções adjetivas, ou seja, o autor, o narrador vai contando, vai descrevendo aquele local, vai me mostrando através das locuções, através dos adjetivos, né, quais são as características do local, como é aquele personagem, tal qual foi feito com a Luísa. Então é muito importante o trabalho aqui do determinante, pois ele determina, ele altera, ele acrescenta, ele atribui nova significação ao substantivo, ou seja, de forma que ele vai caracterizá-lo, vai especificá-lo. Tranquilo? Qual é a diferença de locução para adjetivo? É porque a locução é um grupinho. Ou seja, normalmente ele começa com a preposição de. Voltando aqui, professor, mas você falou de, aqui tem da. Tranquilo, pessoal, não se preocupe não. O da é a contração, é juntor. O de mais o a. Aí ficaram juntinhos, ficou da. Tá bom? O dó também é o de mais o ó. E o da é o de mais o a. Tá bom? Não se preocupe. Normalmente, é a preposição que vai aparecer, é justamente essa, de, tá bom? Ou da, ou dó. Bom, galera, mais uma vez, foi um prazer imenso em estar aqui com vocês. Nossa aula de hoje era justamente esta aula. Espero que eu tenha realmente contribuído no aprendizado de vocês. Qualquer coisa, mandem a mensagem para o professor de vocês, que ele entre em contato comigo para saber qual é ou quais foram as dúvidas que ficaram, para a gente reforçar essa dúvida, para tirar essa dúvida final nas próximas aulas, tá bom? Então, muito obrigado. Deixa um likezinho lá. Comentem também se for necessário, beleza? Mas, se tiver dúvidas, falem com o professor de vocês. O professor de vocês tem o meu contato e a gente retorna com vocês na próxima aula, tirando essa dúvida aí.
Boa tarde, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até sábado que vem.